você precisa trazer esse contexto para a sua vida, né? Para os seus planos. A vida muda, eu mudo. Então os meus objetivos eles têm que ser revistos sempre, né? Porque eles podem mudar. Eu tenho que trazer essa possibilidade para ele. Não dá para enrijecer ele se eu não enrijeço. Bom, então aqui voltamos com a leitura, né, de Psicologia Financeira do Morgan Russell. Vamos da página 152 a 159. E aqui a gente entra no capítulo 14, né, chamado Você Vai Mudar. E todo capítulo Morgan Russell ele traz uma frase, né, alguma coisa que sintetize a ideia daquele capítulo. E aqui não foi diferente. Ele diz o seguinte, abre aspas, fazer planejamentos de longo prazo é mais difícil do que parece, porque os objetivos e os desejos das pessoas mudam com o tempo. Fecha aspas. Então é isso, né? É esse o conceito que o Morgan Russell traz. Ele destaca sempre o fator humano, né? Você é um ser humano, você tem desejos, né? Anseios, sentimentos de forma geral. Isso deve ser considerado em qualquer plano, inclusive no financeiro. Essa a imagem, né? A ideia que o Morgan Russell traz. Para embasar isso, né, eu grifei um trecho, diz o seguinte, abre aspas, o planejamento financeiro de longo prazo é essencial, mas as coisas mudam, tanto o mundo ao seu redor, quanto os seus próprios objetivos e desejos. Uma coisa é dizer, não sei o que nos reserva no futuro. Outra é admitir que você mesmo não sabe hoje o que você vai querer ser no futuro. Fecha aspas, e é verdade, né? As pessoas mudam, né? Você muda, né? Você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, né? Então os seus objetivos e as suas metas também podem mudar. É essa a ideia, né? Enfim, as variáveis, o contexto em que você está inserido hoje, com certeza não vai ser o mesmo contexto e a mesma variável de amanhã, né? Então isso explica muito do objetivo de longo prazo. O porquê que ele talvez seja tão difícil de alcançar. Ele fala mais sobre, né? Então, enfim, ele traz, né, para isso o Daniel Gilbert, uma referência, é um psicólogo doutor de Harvard, né, que traz o conceito de ilusão do fim da história. As pessoas, elas emprestam, né, essa ilusão do fim da história para criar os seus objetivos e seguir, né, nos mesmos. Para explicar mais um pouco, eu grifei um trecho do próprio Daniel Gilbert, diz o seguinte, abre aspas, todos nós carregamos conosco uma ilusão. A ilusão de que a história, a nossa história pessoal, acabou de chegar ao fim. De que acabamos de nos tornar as pessoas que sempre estivemos destinadas a ser. E que vamos ser assim pelo resto da vida. Fecha aspas. É isso, né? Você, muitas vezes, toma uma decisão, quando você tem 18 anos, 17 anos, quando você tem uma certa vivência do mundo, uma visão, uma cosmovisão até aquela idade, você toma uma decisão de longo prazo. Então, eu quero ser isso da minha vida. Tem aquela história, né, sempre. O que você quer ser da vida? Né? E eu acho que isso é muito relacionado ao contexto brasileiro da moeda, né? A visão brasileira, por mais que o Daniel Gilbert e o Morgan Russell sejam americanos, né? Mas eu acho que o brasileiro ele tem muito essa frase, né? Essa pretensão. O que você vai ser da vida? Né, os americanos eles têm outra frase, né, que é o how do you make, né, que é o que você faz, o como você faz, enfim. Então, o que você faz. E eu acho que isso traz um contexto melhor, assim, porque o que você vai querer ser é muita pretensão, é muito a longo prazo. E a gente cai nessa armadilha de tomar decisões de longo prazo, né, de definição de vida, um objetivo muito claro, quando se tem pouca idade ou num certo momento da vida. E não muda aquilo. Aquilo enrijece, a gente continua seguindo aquele mesmo caminho, a carreira, né, a tal da carreira que nunca muda, enfim. E sendo que você mudou, né, durante o processo, sendo que as coisas mudaram e você continua naquele mesmo enrijecimento. O Daniel Gilbert ele traz aqui que todos nós, né, então de forma geral o ser humano tende a ser isso, né, fixar um objetivo e seguir aquilo, né, constantemente sem mudança, sem flexibilidade nenhuma. No final do dia isso não funciona, mesmo se você conseguir atingir, na maior parte do tempo as pessoas atingem com questionamentos, né? Será que eu deveria ter feito isso? Será que isso faz sentido? Provavelmente não faz mais, porque você não é o mesmo carinha de 18 anos, agora você tem 50, 40 e tal. Então, enfim.
Mais um trecho aqui que eu grifei, um trechão, vou separar em dois, diz o seguinte: o segredo está na perseverança. Quando levamos em conta a nossa tendência de mudança ao longo do tempo, o equilíbrio em cada ponto da vida se torna uma estratégia essencial para evitar arrependimentos no futuro e alimentar essa perseverança. Fecha aspas, exatamente. O negócio é você continuar fazendo alguma coisa por muito tempo. A probabilidade de você ter um resultado positivo é grande, mas para continuar a fazer a mesma coisa durante muito tempo, você precisa trazer razoabilidade, moderação, certo? Você precisa pelo menos entender que você está mudando durante o processo e que esse plano não pode ser pétreo, não pode ser imutável se você está mudando, se o mundo está mudando. Né? A gente tem dois exemplos claros aí de mudanças chocantes no mundo. Um foi o Covid-19, a pandemia, né? Mudou tudo e todos os contextos e para muita gente, enfim, impactou todo mundo, inclusive você. Então, se você não flexibilizou seu objetivo de longo prazo, isso, né, vai ter uma consequência no final do dia. Outro exemplo de agora é a guerra, né? Guerra da Ucrânia e Rússia e tal. Também, menos a gente, talvez nós brasileiros, mas imagina o contexto deles, né? Os objetivos de longo prazo, né, praticamente mudaram todos, ficaram suspensos aí, no mínimo. Né? Então, você precisa trazer esse contexto para a sua vida, né? Para os seus planos. Pô, a vida muda, eu mudo. Então, os meus objetivos eles têm que ser revistos sempre, né? Porque eles podem mudar. Eu tenho que trazer essa possibilidade para ele. Não dá para enrijecer ele se eu não enrijeço, né? Não consigo. Então, a vida não joga nesses termos. Né? Mais um trecho diz o seguinte, abre aspas: ter ao longo de todos os momentos de sua vida profissional uma poupança anual moderada, um tempo livre moderado, não mais do que uma distância moderada do trabalho e, no mínimo, um tempo moderado com sua família, aumenta as chances de sermos capazes de cumprir com o planejado e evita possíveis arrependimentos caso qualquer uma dessas coisas penda para um dos extremos do espectro. Fecha aspas. É aquilo, né? É a construção de um hábito. Então, primeiro, você não pode ter muita barreira. Né? Se você enrijece muito, já é muita barreira. Vou começar a fazer academia, vou começar uma dieta. Amo pão, chocolate e amo assistir filme e ficar deitado no sofá. Cortei chocolate, pão e filmes do dia pra noite. Cara, isso não vai dar certo. Pode dar certo nas primeiras semanas, né? Mas eu tô tirando da equação o meu eu, os meus gostos, o meu eu ser humano, né? Então, a probabilidade de eu desistir, de eu pecar, é muito grande. Então eu tenho que pensar no longo prazo. Então, o que vai dar certo, né? Tem mais chance de dar certo no longo prazo. Me considerar o que eu gosto, o que eu não gosto, e a flexibilidade de mudar, né? Ter um objetivo, mas que ele possa, né, as estratégias possam ser mudadas para alcançá-lo, certo? Então, nesse sentido da academia, talvez não seja o melhor, visando o longo prazo, né, de eu fazer a mesma coisa por muito tempo, cortar as coisas, e sim flexibilizar. Então, não vou cortar o chocolate, mas vou comer de segunda, quarta e sexta apenas. Vou começar assim, certo? Então, é esse o sentido, né? Focar sempre na persistência. Então, para fazer a mesma coisa durante muito tempo, eu tenho que me considerar, eu tenho que trazer flexibilidade e moderação, razoabilidade. Tem que ser razoável com você mesmo. É aquilo que o próprio Morgan Russell traz, né, no capítulo 10, 11, enfim. E aqui um outro conceito, né, nessa linha, que ele empresta do Kahneman e Zweig. O Kahneman e o Zweig são os dois escritores responsáveis pelo Rápido e Devagar, né? Que ele chama aqui de custos irrecuperáveis. Eles chamam, né? Abre aspas. Custos irrecuperáveis, ancorando decisões e esforços passados, não podem ser reembolsados. São o diabo em um mundo onde as pessoas mudam com o tempo. Eles tornam nossos eus futuros prisioneiros de nossos eus passados. Fecha aspas. É exatamente tudo isso que a gente está falando, né? Pô, você cria um planejamento de longo prazo, né? Quando você tem 18 anos, então vou me formar em economia, né? Um exemplo. Vou me formar em economia, vou ser um economista, vou trabalhar nesse lugar, né? Considero isso como uma realidade e persisto nessa ideia. Cara, se eu não considerar que eu mudo e mudanças podem acontecer, daqui 10 anos eu posso ser um cara totalmente frustrado, ou aquele plano não fazer mais sentido para mim, né? Talvez eu veja outras oportunidades, outros quereres aconteçam, né, dentro de mim que me façam questionar, no mínimo, né? Então, será que a economia é mesmo? Será que trabalhar como economista nesse lugar X que eu planejei
é satisfatório, né? Então eu preciso ousar, né, ser razoável, ousar me considerar no plano, né? Eu não posso ser enrijecido muito mais por uma decisão passada, né? De um eu passado. Esse não vai ser o meu eu futuro. Eu vou mudar ao longo do tempo. Tomare, né? Tomare, quer dizer que, tive reflexões, tive questões e tudo mais. Então, eu acho bem interessante essa ideia, né, de se considerar no plano, de ser razoável com você mesmo, entender que as mudanças ocorrem e que tanto o seu objetivo quanto você mesmo podem mudar e muito provavelmente vão mudar, vai fazer com que você persista mais nas coisas, né? Persevere, que é essa ideia. Então você vai mudar. O capítulo 14 acho que traz essa ideia, né? Bom, essas foram as páginas de hoje.